Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom Lekulam, Laila Tov. Então, hoje, nós vamos estar iniciando mais um estudo do livro de Guiliana, do livro de Revelação, Apocalipse no grego, meus Haverim. Nós vamos estar aí dando início a mais um estudo. Nós já estudamos capítulo um, capítulo 2, o capítulo 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Fizemos uma revisão dos capítulos de um a 6, né? E agora nós estamos entrando no capítulo 8 de Revelação, livro de Apocalipse no grego e Guiliana no hebraico. Então, essa é a oportunidade, meus Haverim, que muitos têm de conhecer a verdade que está revelado na Sagrada Torá, no Sagrado Taná, dentro das Escrituras, né? Então, muitas vezes, muitos não tiveram essa oportunidade de ouro que os meus Haverim estão tendo de poder ler o livro de Guiliana e de entender o que está escrito nele, né? Então, essa é uma oportunidade para poucos, né? São poucos os que tiveram essa oportunidade. Muitas pessoas morreram, né? Com tendo esse desejo de ter essa oportunidade e infelizmente não tiveram. E os Haverim são privilegiados, são bem-aventurados pelo fato de passarem a ter o entendimento correto dentro da visão judaica, dentro da visão judaica Netzarim, ou seja, a visão judaica do segundo templo, ali do período do Mashiach e Yeshua, onde o judaísmo vivia em uma forma áurea, né? Então, esse é o entendimento de 2.000 anos atrás que nós estamos trazendo para os Haverim, né? Esse entendimento que por muito tempo ele foi escondido. Não, ele não foi perdido, ele foi escondido, né? Porém, nesses últimos dias, o Eterno ele tem feito uma obra maravilhosa, um assombro, como diz o profeta Ixaiarro. E muitas pessoas têm despertado e têm mesmo abraçado a Techuvá e a emuná judaica, né? Ou seja, a prática da Torá em suas vidas. Então, é uma satisfação, ter esse privilégio, como sendo Moré dos meus Haverim, e trazendo esse entendimento do livro de Guiliana. O livro de Guiliana ele foi escrito ali no período da Apocalíptica, que foi um período intertestamentário, entre Malaquias e o Segundo Templo, com Yeshua, Então, foi durante aquele período ali que ele foi escrito, aliás, não que ele foi escrito, que é, a sua essência, a sua mística surgiu nesse período, Nós temos até alguns livros que são considerados apócrifos, porém que têm uma validade histórica imensa, como o livro de Enoque, primeiro Enoque, quarto Esdras, E temos também o livro de Daniel e também o Apocalipse, que foi inspirado, nós podemos dizer assim, dentro deste movimento, que foi o movimento da apocalíptica do período ali do Segundo Templo, tá bom, meus Haverim? Então fica aí o entendimento de onde surgiu, a linguagem, vamos dizer assim, apocalíptica, A linguagem apocalíptica, que é uma linguagem cabalística, Cabala vem de Mecabel, que é recebimento, que é uma revelação, uma guiliana. Tá bom, meus Haverim? Então, fica aí a dica para os Haverim que estão buscando conhecimento e a compreensão desse livro, tá bom? As religiões, principalmente o cristianismo, que detém a posse do livro de Apocalipse, afirma ter o seu portal, a sua compreensão, o seu entendimento. E você pode ir em qualquer ramificação da cristandade, que cada uma delas vai dar uma interpretação totalmente diferente do livro de Guiliana. Depois eu vou trazer um estudo para os Haverim sobre as interpretações do livro de Guiliana nas religiões da cristandade, Vamos dizer assim, as religiões, os entendimentos, as teologias diversas cristãs, Dentro da interpretação aí do livro de Guiliana.
né? Porém, a visão que eu estou trazendo para os Haverim é uma visão tanaica, é uma visão dentro do judaísmo antigo, com base dentro do Taná, Torá e profetas, tá bom, meus Haverim? Que é onde nós temos que ter a base, o alicerce, para o entendimento, né, dos Ketuvim Netzarim, ou seja, dos escritos do Novo Testamento. Então, para que eu possa compreender o que está dentro dos Ketuvim Netzarim, ou seja, dentro dos escritos dos nazarenos, eu preciso ter a base Torá e profetas, tá bom? De acordo lá com a vara de medir que está em Isaías 8:20. Ok, meus Haverim? Então, estou trazendo aqui uma nova versão, né, que é a versão da Bíblia Nazarena, ela em espanhol, né? Os Haverim, eu vou estar deixando o link dessa Bíblia aqui abaixo do vídeo, e os Haverim, quando tiverem um desejo para poder acessar, tá bom? É só os Haverim virem aqui na parte de tradução, que ele vai traduzir a página para o português, tá bom? Essa Bíblia ela só é publicada em espanhol. Eu estava usando a versão messiânica, mas achei a Nazarena bem melhor, tá bom? Que está mais correlata com o que nós acreditamos. Então vamos começar, né, meus Haverim? Então, como é que se dá o estudo de Guiliana, Azarias? Se dá versículo por versículo, né? Eu vou apresentando versículo por versículo e nós vamos comparando com o que está dentro do Taná, tá bom? Dentro do que chamamos de Velho Testamento. Nós vamos fazendo uma comparação, tá bom? Porque a base, que eu acabei de dizer, a base do estudo deve proceder do Taná, tá bom? A base do entendimento do livro de Guiliana. E aí, após, né, esse compêndio de estudos, né, que nós vamos ver aí, nós já vimos aí o capítulo 7, né, quem são os 144 mil, a identidade da grande multidão, é, enfim, né? Então, nós vimos aí no estudo passado sobre esse assunto. Porém, hoje nós vamos estar tratando o assunto do shofarote. O que são shofarote? Eles são conhecidos dentro do mundo cristão como as trombetas, né? As sete trombetas, né? Que o correto seria chamar de chofarote, né? Ou seja, é uma espécie de trombeta feita de chifre de carneiro, né? Geralmente o cristão ele pensa que é tipo como se fosse uma corneta longa, né? Mas não é. É um chifrezinho de carneiro que é um chofar, tá bom, meus caverim? Então, esses são os símbolos aí dos sete chofarotes, das sete trombetas, tá bom? Então, nós vamos entender, né, um pouco sobre esse assunto, entender o porquê que é trombeta, porquê que é chofar, né, e estudar aí versículo por versículo. Os capítulos 7, 8 e 9, eles serão postados depois uma revisão desses três capítulos aqui no canal, tá bom? E geralmente na revisão eu coloco uma grade, né, bem explicativo de acordo com como foi lá o estudo, aliás, a revisão dos capítulos 1 a 6, que eu coloquei a grade bem direitinho, fazendo a comparação, né? Enfim, para ficar algo bem claro, geralmente é um vídeo mais curto, porém bem esclarecido aí para os Haverim. Então vamos dar continuidade, tá bom? Vamos ao que interessa. Versículo 1. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, abriu-se o primeiro selo, que foi o cavaleiro branco, o segundo selo, o cavaleiro vermelho, o terceiro selo, o cavaleiro preto, o quarto selo, o cavalo malhado, algumas traduções traz cavalo verde, outras traz cavalo amarelo, né? Não importa, é um símbolo da morte. O quinto selo, que foi símbolo dos mártires, seja dos mártires perseguidos e mortos pela Roma Civil, pelos mártires perseguidos e mortos na Inquisição, ou pelos mártires perseguidos e mortos no Holocausto nazista. Então, aquele capítulo, o quinto selo, ele representa a perseguição geral do povo do Eterno durante esses 2000 anos, após a destruição do segundo templo. Tá bom, meus Haverim? E o sexto selo é um símbolo, né? Simboliza tanto a queda do Império Romano no ano 476, também como é um simbolismo da queda de todos os reinos humanos, né? De todos os reinos, todos os governos humanos, né? Ou seja, humano, quando a gente fala, um governo provido da, do reino celestial, né? Do reino do eterno, né? A queda dos reinos da terra, né? Então, o sexto selo tem essas duas representações. E o sétimo selo, na verdade, são as sete trombetas, né?
Quando se inicia ali o sexto selo, nós temos entendimento que ali é o juízo, a revelação do juízo do Eterno sobre as nações da terra, né? O sexto selo, além de representar, que não acabei de dizer, a queda do Império Romano no ano 476 da Era Comum, também é uma representação da queda dos reinos da Terra. Então, quando já se dá início, aí vai começar o quê? Os juízos, né? Nós vamos ver aí os juízos do Eterno, né, a esses reinos. E os juízos, ou seja, as pragas, né, ou seja, podemos chamar assim de pragas, de juízos, né, é, enfim, de alertas, né, vamos dizer assim também, as trombetas, né, então vai dar início aí os shofarot. Então, como eu já expliquei desde o início, toda a Bíblia, né, enfim, tanto o Taná quanto o Novo Testamento, né, os Ketuvim-Netzarim, possuem os dois aspectos, né, o aspecto profético histórico e o aspecto profético escatológico. Aqui também no capítulo 8 tem essas mesmas linhas, o histórico e o escatológico. Então nós devemos separar uma coisa da outra, tá bom, meus Haverim? Então precisamos separar o histórico do escatológico, tá bom? Nesse sentido. Então, nós vamos fazer primeiro uma leitura superficial, né? Dando aí um toque do histórico. Eu não vou me aprofundar no entendimento histórico, porque é algo que não interessa muito os Haverim, eu vou focar mais dentro do escatológico, tá bom? Então, quando diz aqui no versículo primeiro, quando abriu o sétimo selo, fez-se o silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, o silêncio, né, em profecia, né, silêncio em profecia significa, eu até anotei aqui, silêncio em profecia significa diante, uma expectativa diante de um grande acontecimento, uma expectativa, né, de um grande acontecimento. No caso aqui, o fim do sistema de coisas, né, o silêncio. Onde é que nós podemos ver isso? Zacarias 2:13. Então vamos lá para Zacarias 2:13. Zacarias 2:13. Esqueci de. Então, o silêncio, né, no céu, né, ele representa justamente isso, né, um alerta, né, de expectativa, né, de algo que vai acontecer. E muitas vezes o silêncio no céu, né, muitas vezes a gente fica pensativo do que se trata esse silêncio, né? E o Taná dá a resposta, né? Que não acabei de dizer, todas as passagens, né, que estão dentro dos Ketuvim-Netzarim, principalmente dentro do livro de Guiliana, eles possuem aí a resposta dentro do Taná, né? Então aqui está bem claro, né, quando afirma sobre isso. Então deixa eu só tirar aqui. Vamos aqui. O que trava aqui é a propaganda, né? Então ele acaba travando o aplicativo, né? O comercial. Passa para o capítulo 3. Eu não quero o capítulo 3, eu quero o capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2. Os Haverim podem acompanhar nas suas Bíblias aí, o capítulo 2 de Zahariá, que ainda está em espanhol ainda. 2:13.
aqui. Aqui, ó. Silencie toda a carne perante o Eterno, porque ele se levantou de seu quarto sagrado, né? Então, a terra inteira ela silencia quando o Eterno ele se ergue para julgar, né? Para trazer juízo. Então, o céu silencia, houve silêncio no céu, né? Ou seja, o céu, ou seja, na habitação do Eterno, né? Por conta disso, porque ele levantou-se para julgar os habitantes da terra. Então, nós já entendemos aí que as trombetas, elas trazem um entendimento de juízo, né? Se o sexto selo é o juízo para as nações da terra, o sétimo selo vai trazer a especificidade desse juízo, ou seja, a descrição de como se dará esse juízo, tá bom? Porque a gente diz, o grande dia do Eterno, mas como é que será esse grande dia? Né? Então a gente tem que ter esse entendimento aí, né, dessa descrição de como vai acontecer, tá bom, meus Haverim? Então, voltando lá para o livro de Guiliana, eu espero que não trave mais, né? Que é complicado, demora, né? Então, a gente sabe que a gente tem que ser rápido no vídeo, porque muitos não têm paciência de ver um vídeo de 1 hora, então a gente precisa ser rápido. Então, eu espero que os Haverim tenham compreendido aí, né, o versículo primeiro do capítulo 8. O silêncio que se faz no céu é um expectativa, significa uma expectativa do que virá, né? No caso de um grande acontecimento, né? E esse grande acontecimento é o fim do sistema de coisas, trazendo aí o juízo, né, às nações. Versículo 2: E vi os 7 mensageiros em pé diante do Eterno, e 7 trombetas foram dadas a eles, né? Então, quem são esses 7 mensageiros, Azarias? Então, meus Haverim, os 7 mensageiros que estão diante do Eterno, né, eles são revelados num livro chamado Livro de Enoque, né, ou seja, o livro de Hanoque. Mas o livro de Enoque, Azarias, não é um livro apócrifo, ele tem alguma validade? Ele tem sim, ele tem ele não é inspirado, porém ele tem uma validade histórica, certo? É uma validade histórica grandiosíssima. Por quê? Porque ele foi, que eu acabei de explicar, ele foi escrito dentro da Apocalíptica, do período apocalíptica, e muitas referências que tem dentro do livro do nosso livro de Apocalipse, do Novo Testamento, né, dos Ketuvim-Netzarim, tem uma certa inspiração dentro do livro de Enoque, pelo fato de terem a mesma, não vou dizer assim, a mesma origem, porém tem a mesma essência. Os dois livros, eles possuem a mesma essência. Eu tenho aqui, né, o livro de Enoque, ó, os Haverim podem ver, tenho ele, a publicação, e o livro de Enoque, ele traz muitos esclarecimentos, né? Foi um livro que foi banido do Tanar ali no segundo século, pelo Rabi Akiva, né? Por que, Azarias, que ele foi banido? Porque ele testifica do Machia, simplesmente por isso, né? Então ele foi banido por conta disso, porque ele possui uma linguagem muito, vamos dizer assim, nazarena, né? Vamos dizer assim, a linguagem do livro de Hanok é uma linguagem bem messiânica. Então ele foi rejeitado, né, pelo judaísmo rabínico, justamente por isso. Porém, ele é usado tanto por judeus como por cristãos como uma fonte de pesquisa, tá bom? Uma fonte de pesquisa histórica, né? Assim como também Macabeus é usado, né? Nós vimos aí o livro de Macabeus, nós vimos também os livros que são chamados dentro do cristianismo católico de deuterocanônicos, né? Depois eu posso trazer até um vídeo, né, sobre esse assunto para os caveirinhos. Estou procurando aqui onde se encontra a passagem que eu li ainda hoje. Aqui achei. Onde é que se encontra? No capítulo 20, dos versículos de 1 a 8, certo? Capítulo 20, dos versículos de 1 a 8. Então, aqui ele vai dizer que são Uriel,
Refael, né, que é Rafael, Reguel ou Raguel, Miguel, Saracael, Gabriel e Remiel. São os sete, né? Sendo que no mundo cristão protestante só são dois, né? Miguel e Gabriel. No mundo católico só são três: Miguel, Gabriel e Rafael. No mundo judaico rabínico são apenas quatro, tá bom? Que são Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. E dentro do mundo Netzarim, fora do sistema religioso, né? Que nós somos judeus, porém vivemos fora do sistema religioso. São sete, tá bom? São eles: Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel, aí, Raguel, que é os que não são revelados. Raguel, Saracael e Remiel. Então são esses sete anjos que está se tratando aqui no livro de Guiliano. E aí, lá em Tobias, né? Não sei se os Haverim conhecem o livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro católico, né? Que Rafael ele vai falar que ele é um dos sete, né? Que está dentro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bíblia Católica, né? Que é o livro de Tobias. Ele se encontra. Ele é um deuterocanônico que está dentro da Bíblia Católica. Então, ele afirma claramente que ele é um desses sete arcanjos que está diante do trono do Eterno, que assiste diante do trono do Eterno. Deixa eu achar aqui, Tobias, acredito que é no capítulo 12. Eu não lembro mais ou menos aonde está, né? Vamos procurar aqui no Google, né? Google é uma grande ferramenta para nos ajudar nesse momento, né? Então, vamos aqui. Será que ele traz... Não. Aqui. Tobias, né? Sete anjos que assistem diante de Deus. Vamos colocar assim, né? Mais ou menos a pesquisa. Ele vai dar a referência aqui do livro de Tobias. Aqui, ó, 12:15. Eu sabia que era o 12. 12:15. Não tenho muita familiaridade com os deuterocanônicos. Eu tenho mais com Macabeus, né? Porque quando chega a festa de Hanukkah, nós temos o costume de fazer a leitura do primeiro e segundo Macabeus, né? Que a festa da dedicação, ela tem uma conexão com o livro de Macabeus, né? Porém, Tobias, Judite, Eclesiástico, né? Os demais, nós não temos muito, não, né? Então, é 12:15. Então, ele vai dizer, ó, realmente está aqui, ó. Eu sou Rafael, um dos sete anjos que permanecem diante da glória do Eterno e tem acesso à sua presença, né? Então, tá aqui. Então, por isso que nós não devemos de forma alguma desconsiderar o valor histórico das informações contidas nesses livros. Você não pode simplesmente, com o seu preconceito religioso, dizer assim: ah, eu não vou examinar esse livro porque ele é apócrifo. Você não pode fazer isso. Todos os apócrifos, eles possuem o seu valor histórico. Tá bom, meus Haverim? Eles possuem seu valor histórico. Então, tanto Macabeus quanto Tobias, né? O livro de Enoque, mesmo não sendo aceito pela cristandade católica, mas ele é aceito
na igreja copta síria, o livro de Enoque, o quarto Esdras também, que é outro livro da Apocalíptica, nós não devemos menosprezá-los, pois eles possuem grandes informações. Então, aonde eu teria essa informação de quem seriam esses sete anjos, né, que está descrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 8, no versículo 2, né, que são sete mensageiros que estão em pé diante do Eterno, né? Então, eu vou encontrar onde? Nos apócrifos. É nos apócrifos que eu vou encontrar em Tobias, em Enoque, né? E também em Esdras, no quarto Esdras, porque é lá em quarto Esdras que revela a identidade do arcanjo Uriel, né? E também dentro da mística rabínica, que é a Cabalá, onde serão revelados os quatro principais arcanjos. Então, os sete, na sua totalidade, eu vou encontrar onde? No livro de Enoque, tá certo? Eu não posso citar o livro de Enoque se Yehudá, irmão do Machia, ele citou na sua carta o livro de Enoque, por que que eu não posso citar, né? Então, nós temos que nos desprender dos dogmas e das prisões, né, dos aprisionamentos religioso e termos a nossa liberdade de buscar em fontes extra informações, né? Então tem muita coisa que está dentro da escritura, mas que dentro da própria escritura ela não tem a sua explanação, né? Por isso que se usa o Talmud, o que é o Talmud? A tradição oral do nosso povo, porque tem muita coisa que está no Talmud que explica o que está na Torá, né? Então nós precisamos valorizar esses registros extras Taná extra Ketuvim Netzarim, tá bom? Por que, Azarias? Porque a essa valorização nós vamos poder entender melhor o contexto, a situação, tá certo? O período histórico, enfim, o que está sendo revelado ali, ok? Então, quem são os sete mensageiros? São justamente os sete que eu acabei de citar aqui no capítulo 20 do livro de Enoque. E as sete trombetas, a trombeta é um símbolo de guerra, de acordo com o que está escrito no livro de Joel, no capítulo 2, né? O shofar é feito de carneiro, né? E que foram dados a eles. Então vamos só conferir aqui em Joel, no capítulo 2, sobre esse assunto. Aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1. Toque uma trombeta em Sião, soe um alarme em minha montanha sagrada. Tremam todos os habitantes da terra, porque vem o dia do Senhor, está próximo. Então, trombeta, chofar, né? É símbolo de quê, meus Haverim? É símbolo de guerra, é símbolo de juízo, né? É dia do Senhor, é dia de juízo. Então, trombeta é símbolo de guerra e também de juízo, ok? Então, vamos voltar lá para a Guiliana. Então, é só para mostrar para os Haverim o significado de trombeta, que na verdade é um chofar, tá bom? O chofar judaico. Se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre o chofar judaico, tá bom? É o chofar. Então, continuando aqui, né? O versículo 3. E o outro mensageiro veio e ficou diante do altar. Ele tinha um incensário de ouro, e muito incenso foi dado a ele para adicionar às orações de todos os santos no altar de ouro que estava diante do trono. Então, o incensário, né, é uma representação das orações, das tefilote dos kadoshim. Isso aqui a gente já viu em outras partes aqui do livro de Guiliana. Versículo 4. E a fumaça do incenso com as tefilote dos kadoshim subiu à mão do mensageiro na Shekinah de Hashem. Aqui, ó. Presença é Shekinah, tá bom? Subiu até a Shekinah de Hashem, ou seja, vamos dizer assim, no seu lado emotivo. A Shekinah de Hashem é o seu lado materno, vamos dizer assim, é o seu lado materno. De acordo com a Kabbalah, é o lado materno, é o lado mãe do Eterno, tá certo? Então, é o lado materno. A Shekinah, né, de acordo com os cabalistas, é a nossa mãe. A Shekinah é o lado materno do Eterno. Versículo 5.
E o mensageiro pegou o incensário, encheu com fogo do altar e jogou na terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto, né? Ou seja, mudou, né? Quando ele tem essa atitude de encher o incensário do altar com fogo, né? Com chamas, né? Ou seja, pode ser brasas também, e jogar na terra, simboliza que é um símbolo de mudança, né? No aspecto da terra, uma mudança na sociedade, né? Essa mudança, ela vai trazer o quê? Além de trazer trovões, estrondos e relâmpagos, ela trará um grande terremoto, ou seja, algo que vai abalar a sociedade, que vai trazer alarde para a sociedade. Tá bom, meus Raverin? É nesse sentido. Continuando. Os 7 mensageiros que tinham as 7 trombetas se preparam para tocá-las. Vamos lá, versículo 7. O primeiro tocou a trombeta, e houve saraíva e fogo misturado com sangue, e eles os lançaram sobre a terra, e a terça parte da terra queimou, e a terça parte das árvores queimou, e toda a grama verde queimou. Então vamos primeiro para a premissa, né, do aspecto histórico. Então nós vimos lá que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo do livro de Guilhana são os juízos do Eterno, até o quinto e o sexto selos, né? São os juízos do Eterno sobre o Império Romano até sua queda total no ano 476. Então, se aqui nós temos a descrição de como é que se deu esse juízo, né? Então, historicamente, nós podemos entender que, como trombeta é um símbolo de guerra, nós podemos compreender dentro da história, né? Que são referências às guerras contra o Império Romano, né? Então, a primeira trombeta, eu até anotei aqui, ela é símbolo, né, da guerra, que no caso, foi uma das primeiras, né? No caso, sendo a primeira trombeta, né? Ela foi a primeira guerra que aconteceu no ano 409 da Era Comum, pelo rei Alarico, né? Liderando aí os visigodos e abalam a estrutura de Roma. Então, historicamente, a primeira trombeta, né, ela traz aí, né, esse juízo pelo rei Alarico, liderando os visigodos em 409 da Era Comum contra o Império Romano. Isso dentro do aspecto histórico, tá bom? Por que saraivada e fogo misturado com sangue? Porque eles tocaram fogo em Roma, tá bom, meus Raverim? O versículo 8. E o aspecto escatológico, Azarias? Eu vou dar depois do aspecto histórico. Calma aí, a gente chega já lá. O segundo mensageiro tocou a sua trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar. E a terça parte do mar se transformou em sangue. E um terço dos seres viventes que estavam no mar morreu. E um terço dos navios foram destruídos. Então aqui a gente entende que é uma guerra dentro do oceano, né? Dentro do mar, né? Então, dentro da parte naval. Então, vamos comparar aqui, né, com a segunda guerra que houve, né, o segundo juízo o do Eterno trazendo ali sobre o Império Romano. Foi com Genserico, o rei dos Vândalos, né, que houve uma conquista ali pelo mar, em 422 da Era Comum. Então, bate, ó, né? Enquanto o primeiro Alarico ele tocou fogo em Roma, por isso que Saraivada de Fogo, já o próximo conquistador, né, que é o Genserico Rei dos Vândalos, ele trouxe ali ele fez uma guerra no meio do mar. Por isso que diz que o mar se transformou em sangue, que houveram muitas mortes dentro dessa guerra. Isso aconteceu em 422 da Era Comum. Essas guerras elas aconteceram mesmo, Azares? Sim, todas elas aconteceram até houver a total queda do Império Romano no ano 476, tá bom? O versículo 10. O terceiro mensageiro tocou sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como a tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas, né? Então, aqui nós vemos algo relacionado, no caso aqui, a terceira, né? Terceira trombeta.
A terceira trombeta foi uma guerra do Átila, né? Átila o Uno em 440 da Era Comum, né? Essa estrela é símbolo de Átila, tá bom? A estrela que cai, a queda de uma estrela é símbolo de um governante, tá certo? Como Tito, lá em Isaías, é símbolo também a estrela da alva, né? Que apresenta ali o rei Tito, né? Em Isaías, né? Também é um símbolo de Rassatã, de Satanás, uma estrela caída, né? Então, alguém assim maligno, tá certo? Então, Átila, né? Ele era conhecido como o flagelo de Deus, né? E ele trouxe aí o seu juízo sobre o Império Romano. As fontes das águas simbolizam os romanos, os cidadãos de Roma, né? Porque fontes das águas em profecia, rios e fontes de águas e mar são símbolo de povos e nações. Tá bom, meus caverim? E aí ele trouxe aí esse juízo, né, no ano 440 aí da Era Comum. Os Haverim podem perceber que foram um atrás do outro, não algo assim que demorou muito tempo para acontecer, né? Porque do intervalo de Genserico para o Átila só durou 20 anos, né? Aí 2 décadas, né? E de Alarico para Genserico só durou 10 anos o intervalo de um para o outro. Então foram guerras sucessivas, tá bom? Versículo 12. O quarto mensageiro tocou a sua trombeta e a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas foram danificadas, de modo que uma terça parte delas escureceu e o dia não clareou em uma terça parte, e também a noite da mesma forma. Então, o quarto, né? Nós vamos ver aí a quarta trombeta, é um símbolo de Odoacro, da Germânia dos Érulos, no ano 469 a 476, onde houve a total derrubada aí de Roma. Então, quando diz que a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas foram identificadas, simboliza a queda dos governantes, né? Porque nós já vimos, né, no estudo do sexto selo, quando ele fala lá, né, que as estrelas caíram do céu, é um símbolo de governantes da terra, né? De governantes, de reis, de magistrados, enfim, quando diz que a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas foram danificadas, porque houve aí realmente uma queda total do Império Romano, de uma forma que a terça parte dela escureceu o dia e não clareou em uma terça parte também a noite da mesma forma. Significa que o reino deixou de existir, tá bom? Então, essa mesma descrição de queda, né, de quando ele cita Sol, Lua, Estrela, né, de uma forma simbólica, é bem notório dentro dos livros proféticos de Isaías, de Jeremias, né, de Ezequiel, ali em Abacuque, né, e até dentro da Torá existem algumas associações de estrelas, Sol e Lua com autoridades, tá bom, meus Haverim? Então, de se entender que aí refere-se à última guerra com o Doacro, a da Germânia, né, o rei dos Érulos, entre 469 a 476 da Era Comum, né, uma guerra que durou aí bastante tempo, tá bom? E houve aí a total derrubada do Império Romano, tá bom? No versículo 13 diz: E olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu. Outras traduções dizem anjo, né? Dizendo em alta voz: Ai, ai dos que habitam na terra por causa dos outros toques da trombeta que os 3 mensageiros ainda vão tocar. Então, aqui é um assunto para o próximo estudo, tá bom? Por que que são 3 ais, Azarias? Aqui, ó. Ai, ai, ai. Porque hei de se entender que as próximas 3 trombetas, elas têm um teor mais, vamos dizer assim, mais intensidade do que as 4 primeiras, tá bom? Então eu dei aí a interpretação histórica de Apocalipse 8 para os Haverim. Agora nós vamos para a escatológica, que é o que interessa a muitos. Então vamos lá. Então, para a gente iniciar, né, a gente entende que Apocalipse 8 ele já dá início ali os 7 anos da grande angústia, né, ou seja, da grande tribulação, né, para os habitantes da terra, né? Então, nós entendemos que
quando se fala silêncio no céu, né? Além de se referir ali ao juízo, ao Império, à queda do total do Império Romano, também é uma referência clara, né, aos últimos dias, que antecede aí a vinda de Mashiach. Então, aqui é uma intronização do período de grande tribulação de 7 anos. Então, se você for lá para Daniel, no capítulo 12, nós vamos ver o profeta Daniel falando sobre isso. Daniel 12. Ele vai falar justamente desse período. Tá bom, meus Haverim? Então, aqui, ó, capítulo 12, versículo 1, vai dizer: Naquele tempo se levantará Micael, lembra lá dos sete mensageiros com as trombetas, né? Um desses é o quê? Quem é? Micael. Viu como bate com Apocalipse 8? Ó, porque lá Apocalipse 8 fala dos sete mensageiros que estão diante da presença da Shekinah do Eterno. E aqui está falando que nesse tempo se levantará Micael, é um símbolo dos sete mensageiros. Tá bom, meus caveirinhos? Dos sete que vão tocar seus chofarotes, né? Suas trombetas. O grande príncipe que está do lado dos filhos do teu povo. Porque Micael é um dos arcanjos, né? Que é o guardião de Israel, né, meus caveirinhos? Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações existiram até então, mas naquele tempo será liberto teu povo, todos os que estão escritos no livro. Né? Então, o que nos interessa mais é até aqui, né, onde ele fala que é uma tribulação onde nunca houve desde então que as nações existem até então na terra. Então, um período de grande angústia, né? Para o povo de Israel, não, para as nações. Você lê bem direitinho Apocalipse capítulo 8 e 9 no juízo das trombetas, você entende claramente que esses julgamentos, eles vêm para as nações da terra e não para o povo da terra, tá bom? É tanto que o povo da eterno vai sim passar por esse período, porém vai se levantar quem? Mijael, né? O Shomei de Israel para proteger Israel. Tá bom, meus Haverim? Então, passaremos por dificuldade, por questões de perseguição? Sim, passaremos. Porém, nós teremos aí a proteção do Eterno, enquanto que as nações sofrerão seus juízos. Tá bom? Então, retornando lá, né, para Apocalipse de novo, capítulo 8, vai falar justamente do mesmo assunto. Que então, esse período aqui ele vai se dar por no caso as trombetas serão dadas por 6 anos e as taças, que são as sete últimas pragas, elas se darão por um ano, tá bom? Como é que você sabe disso, Azarias? A gente vai vendo no decorrer dos estudos, tá bom? No decorrer dos estudos, Haverim vão ficar sabendo onde é que fala sobre isso, que as trombetas elas duram 6 anos e as sete últimas taças elas duram um ano. É tanto que são seis trombetas. Então há de se entender que para cada trombeta é um juízo durante um ano. Né? Então, durante os 6 primeiros anos, né, os 6 anos, né, da grande tribulação, sete no total, né? Então, as trombetas elas se darão dentro dos 6 anos. E o último ano, que é o sétimo ano, que vamos dizer assim, que onde vai haver o clímax de tudo isso, que é o último ano, é onde vai haver ali o derramamento das taças, né? Que as taças a gente vai ver mais para frente, lá nos capítulos 15 e 16 de Guilherme, que está bem longe ainda de nós chegarmos nas taças, tá bom? Então vamos aqui, mas eu já vou logo adiantando sobre esse assunto para os Raverim ficarem atentos. Então essa parte que eu não vou ler, tá bom? Porque já foi lida, né? Entende-se o período que vai abalar a terra, né? Quando ele joga o incensário sobre a terra, né? Nesse momento aqui, a gente entende que o Eterno
se prepara para chamar as nações ao arrependimento, a techuvá total, né? Para aos homens se arrependerem das suas transgressões, né? E se você comparar, né, as sete trombetas com a Torá, com o que está escrito no livro de Bereshit, com as 10 pragas do Egito, nós vamos entender que são, sim, seis, no caso aqui, nas 4 primeiras elas são literais, tá bom, meus Raverinhos? Não tem nada de simbólica, não. Ela foi simbólica para o Império Romano, porém, de forma escatológica, ela não é simbólica, ela é literal. Então, assim como caiu fogo do céu no Egito, onde é que está essa referência, né? Nós vamos ver aqui na primeira trombeta, né? Como está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 9, dos versículos 13 ao 25. Eu não vou ler porque vai demorar muito, mas eu vou deixar depois aqui abaixo nos comentários, vou deixar um estudo com as referências na Torá para os Haverim comparar. Então, todas essas descrições dos flagelos, das trombetas e das taças, elas estão registradas na Torá, principalmente nas 10 pragas do Egito, tá bom? Aí eu pergunto para os meus Haverim, as pragas do Egito, elas foram simbólicas ou literais? Elas foram literais, tá bom? E aqui nós temos que basear, que eu falei desde o início, basear os Ketuvim e Tzarim dentro do entendimento do Tanakh Sagrado, da Torá e dos profetas. Então, as pragas no Egito, elas não foram simbólicas coisa nenhuma, elas foram literais. Então, há de, sim, de entender que tanto o toque das 7 trombetas, né, aliás, das 6 trombetas e a 7 última trombeta, que são as 7 últimas taças, e aí as taças elas estão na 7ª trombeta, são acontecimentos literais dentro dos últimos dias, dentro do contexto últimos dias, dentro do contexto escatológico, tá bom? Então, em Shemot, em Êxodo 9, do 13 ao 25, né, que houve ali a chuva de granizo, fogo e enxofre sobre o Egito, então é a mesma coisa que está falando aqui. Houve a saraivada de fogo misturado com sangue e eles foram lançados sobre a terra. E a terça parte da terra queimou e a terça parte das árvores queimou e toda a grama verde queimou. Então, esse mesmo juízo aqui, ele foi dado ali em Israel. Tá bom, meus Haverim? No segundo, né? Segunda trombeta. A segunda trombeta, né? Ela está em Shemot, em Êxodo, no capítulo 7, nos versículos 20 e 21. Vou repetir. Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 21, onde o rio Nilo se torna em sangue e os peixes e toda a vida do rio morre. É a mesma descrição que está aqui, né? Versículo 8, Guilhana 8:8. O segundo mensageiro tocou a sua trombeta e algo como... Não, é isso mesmo. E algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. Então temos aqui, né, uma descrição do que houve lá no Egito, né, com as 10 pragas, em Êxodo, Shemot, capítulo 7, versículos 20 e 21. Pode comparar depois. E um terço dos seres viventes que estavam no mar morreu, e um terço das naus foram destruídas. Versículo 10. O terceiro mensageiro tocou sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas transformou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. A gente lembrou muito aquela passagem lá de Israel em Mara, né? Mara, né, onde as águas eram amargas, né? E Moshe Rabbeinu transformou a água em água doce, né, própria para consumo, né? Então a gente lembra muito dessa passagem aí quando se refere a águas amargas. Aí eu pergunto, a água amarga em Mara era simbólica ou era literal? Era literal, tá bom, meus Haverim? Então faz uma referência aí da terceira trombeta, né? A terceira trombeta, ela faz uma referência ao que está escrito em Shemot, no capítulo 15 de Êxodo,
versículos 23 ao 25. Anotem aí. Êxodo, capítulo 15, versículos 23 e 25, ao 25. Quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Tá bom, meus Raverim? Então faz uma referência aí a esse momento, né? Então, as águas doces realmente elas irão tornar amargas para os iníquos durante o período da grande tribulação. Versículo 12. O quarto mensageiro tocou a sua trombeta, e a terça parte do sol, da terça parte da lua e a terça parte das estrelas foram danificadas, de modo que uma terça parte delas escureceu, e o dia não clareou, uma terça parte também a noite da mesma forma. Isso também lembra lá as 10 pragas do Egito, né? Onde, aqui, ó, vamos comparar com Shemot, Êxodo, capítulo 10, dos versículos 21 ao 23. Êxodo 10, dos versículos 21 ao 23. E também podemos comparar com o que está em Isaías, né? Isaías capítulo 13, dos versículos 9 ao 13, e em Joel capítulo 2, versículo 10, né? Que trata aí da escuridão na terra, tá bom, meus Haverim? Da escuridão na terra. Então, Apocalipse 8, 12 ao 13. Então, na praga ali que foi derramada sobre o Egito, houve sim uma densa escuridão na terra do Egito. Tá bom? Então, essa mesma praga ela vai se repetir durante os períodos da grande tribulação aqui na Terra, do período de 7 anos da guerra de Gog e Magog. Tá bom? Porque a gente entende que a guerra de Gog e Magog é uma guerra rápida. Não é. Não é assim a coisa da noite para o dia. A guerra de Gog e Magog, ela vai haver invasão de forma de um. É uma surdina, na verdade, uma surpresa para Israel, né? Porque Israel não vai estar na hora preparado. A gente sabe que Israel tem todo um aparato ali de segurança, mas no momento eles serão pegos de surpresa, né? A invasão de Gog a Israel, né? E ali vai se travar a batalha, né? Então, no início, vai ficar só entre Israel e Gog, né? O mundo não vai se envolver, né? Porém, quando Israel estiver sendo praticamente vencido por Gog, o Eterno ele vai intervir. E aí a intervenção do Eterno vai se dar por meio desses flagelos aqui, né? O toque das trombetas, né? As 6 primeiras trombetas e a 7ª trombeta, que é o flagelo final, que são as taças, né? Que vai envolver o mundo inteiro. Tanto as trombetas quanto as taças, elas envolvem aí o mundo inteiro, principalmente as nações que irão invadir Israel, tá certo, meus caveirinhos? Os flagelos eles terão uma intensidade maior nas nações que invadirem Israel. Então, então vai ser uma forma do Eterno intervir ali pelo seu povo, por Israel, pela terra de Israel, pelo povo judeu, né? Enfim, e a proteção, né, dos 7 mensageiros, liderados pelo arcanjo Miguel, vai se dar no mundo inteiro. Onde tiver um Yehudi, um judeu, um israelita, ele terá a proteção do Eterno. Tá bom, meus caveirinhos? Então, nós não devemos nos preocupar, porque esses juízos, eles não são para o povo do Eterno, eles são para as nações ímpias da terra, tá bom? Então, esses juízos são para eles, porque aquele que já é remido com o sangue do Cordeiro, né, que vive a Torá, que é parte do povo do Eterno, que é da oliveira verdadeira, esses não devem temer de forma alguma nenhum destes flagelos, porque eles são preparados aí para, né, o, os ímpios. E aí, eles vão se dar durante um período longo, né? Não vai ser assim da noite para o dia, né? A guerra vai durar muitos anos. Essa guerra que vai haver ali no Vale Megido, em Israel, né? E entende-se que ela vai durar por 7 anos, tá certo, meus caveirinhos? Ela vai ter uma duração de 7 anos, sendo o seu clímax final, né? No último ano, que é o 7º ano. O último ano vai ser ali o clímax, né? E durante esse período vai iniciar
Primeiro vai ser só entre Israel e Gog, mas depois eles vão fazer alianças e aí vai se tornar aí o que a gente conhece como uma terceira guerra mundial, né? É uma terceira guerra mundial que é o que vai aí anteceder a vinda de Mashiach, né? A segunda vinda de Mashiach, tá bom? Então, para nós concluirmos, nós vamos ler sobre o quarto mensageiro que diz: E o quarto mensageiro tocou a sua trombeta. Ah, nós já fizemos a leitura, né? Que foi sobre a escuridão na terra de Israel, né? As densas trevas que cobriram ali Israel, de acordo com Shemot 10, 21. Vamos só fazer a leitura de Shemot 10, 21, 23, para nós podermos concluir esse estudo. Shemot 10, 21 e 23. E o Eterno disse a Moshe: Estenda a mão para o céu, para que haja escuridão sobre a terra de Mitzraim, uma escuridão que pode ser sentida. Moshe estendeu seu braço em direção ao céu, e uma espécie de escuridão caiu sobre toda a terra de Mitzraim por 3 dias. Pessoas não podiam se ver, e por 3 dias ninguém conseguia se levantar de onde estava, mas todos os israelitas, aqui ó, mas todos os israelitas desfrutaram de luz em suas habitações. Vai haver proteção ao povo do Eterno. Porém, as nações elas irão ser julgadas. Tá bom, meus Haverim? Então tá aí, né? O capítulo 8 está explicado, o capítulo 8 de Apocalipse, né? E logo, logo estarei trazendo aí para os Haverim o capítulo 9 de Guiliana, né, que são os três últimos ais, né, os três últimos juízos, né, tanto no aspecto histórico quanto dentro do aspecto escatológico. Então, até o próximo estudo. Vou publicar aqui abaixo do vídeo o estudo com as referências bíblicas para os Haverim comparar dentro do seu Taná Sagrado. Shalom Aleichem e até o próximo.